Bom dia. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Começando mais um start da semana. Bom dia. Vou baixar um pouco aqui, né? Nesse clima de romance, Dia dos Namorados, com feriado prolongado antecipado. Espero que todos vocês tenham curtido muito esse feriado, tenham curtido muito o mozão, tenham curtido muito a vida, as relações, aproveitado esse final de semana super gostoso, com sol maravilhoso, um clima super tranquilo para viajar, para passear. Como foi? Conta aí pra vocês como foi esse fim de semana, como foi esse feriado prolongado pra vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia pra quem for entrando aí. Vamos começar mais um start da semana. Semana começando com esse clima de romance. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos entrando aí, galera. Deixa eu dar uma arrumada no foco aqui. Pra quando a Vanessa entrar, facilitar a nossa vida aqui. Bom dia. Vamos entrando, se aconchegando. Bom dia, amiga. Você vai entrar pelos infinitas possibilidades ou pelo seu, Van? Bom dia, galera, quem for entrando aí. Renunciar. Bom dia, bom dia. Vê se aparece aí, Van. Bom dia. Calma que eu tô tentando. Vou tirar a música aqui, né? Porque senão a gente não consegue se ouvir. Você tá me ouvindo? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Você me ouve bem? Tô ouvindo. Tá um pouco baixo, mas tô ouvindo. Tá baixo? Tá, mas não é nada fora do normal, não, tá? Dá pra ouvir sim. É? E aí, amiga, como que você está? Hoje Bom dia, eu tô bem, e você? Bem, Como foi o feriadão? Foi ótimo. Eu tô de casa nova, né? Então é um feriadão curtindo instalação de quadros, né? Aquele feriado um pouco movimentado, né? Mas Pondo as coisas do lugar. Exato. Demora, né? Até ficar tudo bem chuchuzinho, demora. Este Sim. quadro belíssimo que está atrás de mim, por acaso, foi feito nesse final de semana. Né? Então, assim, a gente colocou esse final de semana. Mas que produtivo, hein? Não, teve muitas outras coisas. É que isso aqui é só o cenário, né? Mas, nossa, Entendi. É muito bom. Muito bom. Que bom, fico feliz. Começamos a semana... Eu quero só colocando um parênteses aí. Vocês não viram minha blusa, vocês verão agora, morram de inveja. Nesse tom ainda que é maravilhoso. É lá da Freestyle, da Carol Guedes. Uhul! Carol, beijo, Carol. Tem várias cores, tem altos modelos diferentes e tal. Eu amei essa blusa com esse detalhe da manga, nesse rosa que é a minha cara. E então, quem tiver interesse, depois eu vou deixar aqui o link para a página dela, da Freestyle, lá da Carol Guedes. Quem quiser acessar, tem vários modelos e tem cada coisa que é sensacional. Depois vocês olhem lá e me contem se vocês gostaram, o que vocês acharam, pra gente compartilhar com ela, ela vai ficar super feliz. Isso, deixa no descritivo o arroba dela para o pessoal... Eu vou deixar, quando eu for salvar o vídeo, eu publicar, eu vou deixar embaixo o link da página dela para vocês verem, para vocês olharem e comprarem também. Amiga, okay? Bem lembrado dizer da Carol, e ela tem lingeries belíssimas para apimentar essa semana de Dia dos Namorados, gente. Sensacional! Ela me mandou uma, eu não tive tempo ainda, mas depois eu vou vestir, vou tirar foto e vou postar para vocês aí, falando já da publi. É a coisa mais linda, é rosa também, nossa, sensacional. Bom, a gente tá falando de rosa, mas tem inúmeras cores, né, gente? Nossa. Aí vocês fiquem à vontade para escolher. Mas cada uma mais linda que a outra. E assim, eu fiquei bege. Falei, gente, que coisa preciosa. E o tecido é super gostoso. Super. Na pele fica, né, é aquela sensação gostosa. Não é aquele tecido que machuca, que pinica. É muito bom. Tudo de boa qualidade. Vocês vão curtir bastante. Verdade. Beleza? Eu também já usei. Paga. Aprovado.
Vamos à semana, começando mais um start da semana. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Vamos iniciar a semana agora com a Vanessa. A Vanessa é lá das Infinitas Possibilidades, é praticante de barra de axis, também é terapeuta Reiki. E a Vanessa está hoje aqui para conversar um pouco com a gente, falar um pouco sobre zona de conforto, sobre superar limitações. Vamos começar já o dia assim. Ah, ela aí, entrou agora. A Carol. Bom dia, Carol. Publi paga, viu? Depois a gente vai deixar o endereço do freestyle lá para o pessoal acessar. É isso aí. Van, conta pra gente aí qual foi a sua experiência com essa história de sair da zona de conforto, de superar barreiras, de transpor barreiras na realidade, né? Porque as barreiras elas sempre vão surgindo e a gente vai transpondo. Conta pra gente a sua experiência com isso, qual a sua percepção mediante o Axis, como que o Axis ajudou você com isso tudo, pra galera que tá entrando, tá acessando, entender um pouco mais sobre esses benefícios de fazer o Axis. Na verdade, Axis é uma abertura de mente maravilhosa, né? Que é quando a gente começa a ter percepções que são simples, mas que nós, como seres humanos limitados, a gente não tem, né? Não mesmo. E infelizmente ou felizmente, né? Nós vivemos uma vida bem regradinha, muitas vezes. A gente acha que fazer tudo exatamente da mesma forma sempre te traz uma certa estabilidade, um conforto que é bom para você, né? Quando a gente faz cursos que fazem você pensar sobre a sua vida, você percebe que não é nada disso, né? Você começa a pensar assim, poxa, mas será que não tem mais, né? Será que não pode ser mais legal? Será que não pode ser mais divertido? Será que existem coisas por detrás de tudo isso que podem ser ainda mais interessantes? E isso é uma coisa que Axis desperta na gente de imediato. É só fazer o curso que você sai do curso com a cabeça assim, ó, transbordando coisas, né? E aí você... A gente fala que tá queimando os neurônios, aí tá derretendo mesmo. Tico-teco fritando total. Então, assim, é muito legal, né? Fazer o curso e para quem recebe a ferramenta é a mesma coisa. Só que é sem a informação da apostila e tal. Porém, os desbloqueios e as liberações são as mesmas. E é muito incrível, né? Eu penso assim, existe um Vanessa antes de Axis e um Vanessa depois do Axis. A Vanessa antes que do todo mundo que Axis... faz barra de Axis tem essa sensação, né, amiga? Todo mundo. A gente, é um divisor de águas, eu diria. Eu não sei para você a sensação, mas a minha sensação também é essa. Mas sabe o que é mais interessante para mim? É que eu passei a vida inteira pensando assim, gente, não deve ser só isso. Deve ter alguma coisa que é mais fácil pra gente fazer, sabe? Eu não me conformava com as coisas assim, porra, mas tudo você tem que passar por um turbilhão de coisas, você tem que, né, subir um calvário para você conseguir ter alguma ascensão em alguma parte da vida. E quando eu conheci Axis, foi tão libertador que eu falei assim, cara, eu sabia que tinha um negócio mais fácil. Exato. Eu sabia que tinha um caminho mais simples para fazer tudo isso, né? A sensação de libertação foi em relação a isso. Mas é libertador mesmo. Mas assim, como tudo na nossa vida, não adianta a gente só ouvir e não usar, né? É que nem quando você vai para terapia, seja qual for a terapia, seja com psicólogo, seja qualquer terapia que existe, que existem milhares de terapias, né, integrativas, enfim, energéticas, enfim. Não adianta nada você pegar esse monte de informação e não usar para nada, né? Porque você está simplesmente jogando dinheiro no lixo, porque você está investindo em algo que você realmente não vai querer usar. Então, quando eu falo... Ou pior ainda, né, amiga? Você sair daquele lugar que você estava, a gente costuma falar, né, da piscininha de cocô, que estava quentinha. Aí você faz qualquer terapia, a gente está falando de Axis porque pra gente é muito expressivo, mas qualquer terapia vai te ajudar a ver isso. Você sai dessa piscininha, aí você começa a achar que tá muito frio fora dela e quer voltar. Sim. Então não adiantou nada, né? Não, gastou dinheiro à toa, como você disse. Acabamos de encontrar o quê? A bendita zona de conforto, né? Que assim, às vezes, falar que estamos na nossa zona de conforto é bom, mas não é. Cara, a zona de conforto te coloca num lugar que não é bom, porque não te põe em movimento. E assim, falando um pouco do meu processo do antes e depois de Axis, antes de Axis eu surtaria em praticamente tudo, porque assim, eu sempre fui muito surtada, assim, de
eu sou ansiosa, né? Então, assim, existe uma questão de que eu fico ansiosa por tudo. Então, assim, imagina eu passar por tudo que eu passei, que eu vou contar para vocês o que aconteceu. Imagina se eu passasse por tudo que eu passei, não sabendo lidar com as minhas emoções, que mesmo tratando, a gente sabe que existem, né, os nossos processos. Então, assim, cara, então é muito divisor de águas. Existem coisas do dia a dia que às vezes eu me pego pensando assim, cara, se fosse antes, eu teria levado essa situação de uma maneira muito diferente. E isso que é muito Muito. legal, faz você realmente parar para pensar, né? Você não vai só e age, você pensa e você fala, não, não preciso disso, né? Isso é muito pequeno para eu dar tanta importância assim, né? Então mudam as percepções e as coisas vão ficando muito melhores, né? Por mais que às vezes a gente esteja em situações desconfortáveis da vida, né, que são os nossos desafios, né, são processos mais dolorosos, mas assim, tudo funciona muito melhor, porque a gente tem certeza de que, poxa, podia ser muito pior, ou a gente consegue entender que as dificuldades elas vêm por algum motivo, né? Porque a gente começa a ter essa verdade, né? Porque tudo tem um propósito. Então, sim, tudo que acontecer na sua vida, por pior que seja, por maior que seja a dor, você tem que pegar aquilo, olhar para aquilo e falar, meu, qual é a lição aqui, né? Sim. E é isso. Até porque quando a gente faz o mantra de Axis, né? Tem muita gente que fala isso pra mim. Por que o mantra não é tudo bem a mim com facilidade, leveza e glória? É, porque nem tudo que é leve vai contribuir, É, né? É lógico que a gente vai sempre atrás do que é leve, a gente segue a leveza, a expansão. Mas, às vezes, há algo que é mais pesado, que é mais dolorido, que é mais sofrido, vamos dizer assim, que é mais fácil das pessoas entenderem, vai contribuir muito mais. E a gente fica fugindo disso porque a gente acha que, como não é confortável, né, é, a gente não quer passar. A gente acha que não tem que passar. Só que é isso que é transformador, né? é, Eu lembro uma vez, eu não lembro quem foi o facilitador de Axis que eu estava assistindo, e falou assim: pro carvão se transformar em diamante, ele precisa passar por vários processos que são dolorosos, né? Que são de lapidação. Qualquer pedra preciosa, ela sendo bruta, ela já é bonita, obviamente, né? Já é da essência dela ser bonita. Mas quando ela passa pelo processo de lapidação, que é bem dolorido, né? Vamos dizer assim, porque você tem que ir quebrando os pedacinhos e moldando aquela pedra que é muito sólida, muito dura, muito rígida, é, ela fica ainda mais bonita, você consegue mostrar ainda mais a beleza daquela pedra. E isso eu acho que fala muito pra gente, né? Porque quando sim, você é muito rígido, quando você é muito inflexível, o processo de transformação ele acaba sendo muito mais doloroso do que quando você é muito, mais flexível, muito né? mais. Você entende que precisa. Poxa, mas e se eu considerar? Por isso que tem as perguntas em Axis, né? Que eu acho que é sensacional. E essas perguntas, além de trazer clareza pra gente, obviamente, são também para a gente começar, como você falou, a se perguntar o que realmente a gente quer, o que realmente a gente está fazendo, se realmente esse é o caminho, né? Isso aqui é para mim mesmo, isso aqui é para eu seguir por aqui mesmo. Será que eu estou realmente no caminho certo? Será que isso aqui não está muito confortável? Eu estou ficando aqui porque está quentinho, né? Então, eu acho que as perguntas também servem para essa situação, né? E essa coisa da flexibilidade, porque quanto mais inflexível, mais dor a gente vai sentir no processo, né? Mais difícil vai ser o processo. Sim, com certeza. Com certeza. E eu te falo uma coisa. é, Esses últimos 2 meses vieram para provar que sim, tudo é possível em tempos recorde, de maneiras inimagináveis, porque se eu fosse pela minha razão, nada teria acontecido. Mas como tudo acontece porque realmente precisa acontecer, as coisas são possíveis. E é por isso que a gente não pode desconsiderar tudo. Porque, assim, a gente tem a mania de considerar o A, o B e o C. E o resto do alfabeto? Qual é a pegada? Porque E sempre, as né? As infinitas três primeiras. possibilidades, onde é que estão? Né? Não são Exato! só as três possibilidades, são infinitas. Exato. E a gente se limita muito. Então, assim, vamos colocar aqui em 2 meses. Tudo aconteceu na minha vida. Vamos colocar 3 meses, vai. Que foi a saída do meu emprego, que para mim, era o meu quentinho, era a minha estabilidade, né?
sim. Era tudo que eu precisava e tudo que eu tinha, né? E aí você se Sim. depara com uma situação de tipo, oi, eu não tenho mais a minha estabilidade, a minha zona de conforto, e agora, né? O que a gente faz? Senta no chão e chora? Não, cara, vai fazer as coisas, vai viver a vida, vai fazer a coisa fluir. E a Andrea participou ativamente de todos os meus processos, desde o dia mais feliz até o dia mais sofrido. E ela estava ali para me ajudar. Muito reiki, né, amiga? Muita coisa rolou ali nesse meio tempo. Então, Muita assim, facilitação. muitas. é, Muitos dias de choro, muitos dias de. Enfim, porque tudo faz parte, né? Porque a gente às vezes não quer Sim. aceitar certos fins, certos encerramentos de ciclo. É doloroso, né? E eu acho que precisa passar por isso, né, Precisa. Van? A gente Não, precisa também deixar de romantizar as coisas. Não é precisa. porque a gente sabe que nem você falou, né? É, eu saí de uma zona de conforto, que era o trabalho que você tinha, que estava no seu quentinho ali. Você saiu daquilo. Por mais que a gente saiba que tem infinitas possibilidades, por mais que a gente saiba que tem um mundo pela frente, por mais que a gente saiba que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, vai ser doloroso. E qual é o problema de eu sentar e chorar? A gente tem que dar uma surtada às vezes, né? É, Às vezes chorar, às vezes as coisas só acontecem para a gente ter esse processo do choro, de pôr para fora, põe tudo para fora, abriu mais espaço, expandiu, agora eu vou seguir. Agora eu vou escolher a exato. possibilidade mais grandiosa para mim, agora eu vou ver o que eu faço da vida, e agora precisa. E às vezes a gente acha que não, que tudo é, né? Ai, porque eu tô no Axis, porque eu tô fazendo pergunta, vai ser tudo fofo, vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso, eu nunca vou surtar, não vou chorar. Não, não, cara, vai passar por Vai. tudo isso. Só que a diferença, né, é quando a gente está com Axis, a gente tem a oportunidade de ficar menos tempo nesse lugar, né? A gente se permite, ok, o corpinho tá pedindo uma pausa, beleza, corpinho, vamos pausar, vamos chorar tudo que a gente tem que chorar, vamos desesperar, dar louca, tudo que a gente tem que fazer, mas beleza, agora acabou. Agora nós vamos seguir em frente, próximo assunto, vamos escolher as possibilidades grandiosas que tem aí. E tá tudo certo, não tem nada errado. Exatamente. E eu falo que assim, o que deixa muito a gente preso nas zonas, nas infinitas zonas que nós temos, é o julgamento, né? O nosso próprio, o dos outros, né? Porque às vezes a gente até quer dar um passo, a gente quer, mas aí alguém vem e fala, mas acho que isso aí não é legal, isso aí não vai dar Ai, acho que certo. não vejo você assim. Ai, não vejo você assim. Não vejo você trabalhando com isso. Ai, não vejo Exato. você fazendo aquilo. Poxa, que O julgamento, triste pra você. o julgamento é uma merda, né? O julgamento é o grande câncer da humanidade, né? Porque assim, as pessoas gostam de Sim, julgar o tempo inteiro uma vida que ela nem conhece totalmente. E nem que conhecesse não tem o direito de julgar, né? Mas eu tô dizendo assim, é muito complicado. E eu sempre fui uma pessoa muito crítica comigo mesma, né? Então, assim, eu sempre tive esses processos comigo por questões de infância e tal. Então, eu acho que essas coisas atrapalham muito. Então, bastante. né, a gente acaba comprando, né, esses traumas e essas coisinhas aí que ficam, Essas esses questões. requisitos do passado. Não tem jeito. Sim. Mas eu acho que reconhecer isso também é uma grandiosidade, né, Van? Porque a gente poderia escolher ficar lá chorando no Por canto, aí. ai, porque aconteceu inúmeras coisas comigo no passado, eu sou uma vítima, blá, 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 blá. Sim, Mas a gente também pode reconhecer, olha, eu passei por tudo isso, realmente não foi uma coisa fácil, não foi algo agradável, mas tudo que eu passei me fez chegar até aqui. com E aí certeza. ter gratidão por tudo que a gente passou, né? Eu acho que isso também é uma escolha. Também. E você, a partir do momento que você reconhece que você passou por tudo isso, mas que você foi capaz de transpor tudo isso, eu acho que é aí onde está o nosso ganho, né? É aí onde a gente consegue chegar nesse lugar que você está falando. De olhar e falar assim, não, mas eu tenho infinitas possibilidades. Eu sou uma pessoa julgadora porque eu tive uma vida, uma infância mais crítica, mais difícil. E aí isso e acho que reconhecer isso é tão grandioso que faz a gente começar a perceber o quanto que a gente já transpôs na vida. O É, quanto que você já transpôs de barreira. E aí, quando vem qualquer outro tipo de barreira, você pensa e fala assim, não, mas eu já transpus coisa muito pior. Né? Eu já com transpus certeza. coisa muito pior. E eu tô aqui. Então, cara, isso aí é só um soprinho, né? Não tem nada de tempestade, é só um soprinho. Exatamente. E aí vem, dentro da zona de conforto, aí vem a parte ruim, que é o julgamento, e a parte boa, que são as pessoas que estão te apoiando, que estão te incentivando.
né? E dentro desse meu processo de sair da zona de conforto, eu contei com muitas pessoas, inclusive você, né? Que falaram, não, cara, se você acha que é esse o caminho, faça, né? Por que não? Assim, qual é a questão, né? O Emerson, né, que tá comigo, meu namorado, ele falava sempre pra mim, ele falava, cara, se você nunca tentar, você nunca vai descobrir coisas novas, né? Então, por que não sair dessa casa que você está hoje, que você já viveu outras coisas, que você sabe que existem pesos ali, existem coisas que você precisa se libertar, né? Então, é Sim. muito importante para a gente olhar por que que a gente às vezes não sai do lugar. Porque será que a gente não está agarrado ali a um monte de coisas do passado e coisas que a gente não precisa mais, que a gente simplesmente pode liberar e falar, cara, já foi, eu tô pronta para o novo, eu tô pronta para coisas novas, eu tô pronta para as infinitas possibilidades, eu tô pronta real, sabe? E quando você escuta isso de pessoas importantes, te dá um gás, né? Você fala assim, poxa, faz Sim. sentido, é legal, né? Você ter apoio. Ele me apoiou muito, né? Tanto que nós fizemos a mudança a duas mãos, né? A quatro, na verdade, né? Duas minhas, duas dele. Então, assim, foi tudo feito por nós, né? Tudo, até depois que a gente chegou aqui, desencaixotar e fazer tudo. Cara, dá muito trabalho, mas quando você tem pessoas que estão engajadas, né, com a sua mudança e que Sim. realmente, cara, depois que eu cheguei aqui, eu falei, cara, por que que eu não fiz isso antes, sabe? Porque eu tô me sentindo leve, sabe? Você fala assim, poxa, tudo tá fazendo tanto sentido. E aí, juntamente com as mudanças e as coisas, as oportunidades aparecem, né? As pessoas, o universo, né, movimenta muita coisa a nosso favor, porque eles sabem que nós estamos escolhendo coisas novas, querendo evoluir, né? E o principal, né, que nem você já mencionou, é a gratidão. Eu sou grata por todas as coisas terem acontecido da melhor maneira possível, tudo encaixadinho, eu aluguei lá, aluguei aqui, sabe? Tudo foi acontecendo, teve perrengue, óbvio, quem nunca, né? Mas assim, cara, quando é para ser, tudo vai acontecer e Deus vai fazer com que os caminhos vão se acercando bem bonitinho para que tudo, né? Então você pensa, saí da onde eu morava, 34 anos morando no mesmo lugar. Nossa. Total, né? Assim, vim para um lugar que eu vinha uma vez na vida, outra na morte, muito difícil, que é nada, não conhecia, aliás, não conheço ainda praticamente nada da Zona Norte. Então, assim, é muito sair da zona de conforto, porque aqui, se eu precisar comprar uma calcinha, não sei onde tem, entendeu? Eu vou no shopping, que é mais perto. Agora, lá na minha zona de conforto, era tudo muito mais prático, eu sabia onde tinha tudo, onde eu encontrava tudo. E é Sim. interessante você viver o novo, né? Aí você fala assim, ah, mas não é tão difícil assim. É, cara, é difícil. É difícil você ter que viver em função do GPS, porque você não sabe onde você tá, né? E isso é um processo, mas eu tô adorando porque eu acho legal, né? Explorar. Eu sou essa pessoa, né? Então, assim, nesse sentido, não é tão ruim. Mas, assim, no começo gera uma insegurança, né? E sem contar que Muito. tem toda a questão de sair da zona de conforto, de estar perto de quem? Da minha rede de apoio, que é a minha família, né? Querendo ou não, isso muda muita coisa, né? Até porque eu Sim. tenho um filho pequeno, então, assim, tem momentos que a gente precisa de uma rede de apoio, né? Para estar ali, né? Fazendo uma vez ou outra. Ai, cuida para mim, tá? Preciso resolver tal coisa. Então, facilita muito. E não ter isso é um pouco assustador no começo. Mas, assim, tudo vai... Da mesma forma que tudo fluiu para que tudo acontecesse, na hora que for necessário, também vai fluir. É por isso que eu falo. Sim. Se fosse a Vanessa de antes, ia surtar muito antes, né? E aí, assim, já ia ficar louca só de pensar nas hipóteses. Sim. Mas não, quando você tá mais ciente, você sabe que na hora certa, as pessoas certas vão aparecer e a coisa vai acontecer. É porque tudo a gente não acredita muito nisso, né? Mas eu já vi isso inúmeras vezes, assim. Tem uma máxima da lei da atração que fala assim: você não precisa ver o degrau inteiro, a escada inteira, só põe o pé no primeiro degrau. E eu É, acho que quando a gente faz escolha, é meio isso que acontece, sabe? é, A gente só precisa escolher.
E aí você escolheu, eu tomei decisão e eu escolhi por isso, o restante vai se organizando para que aquilo que você escolheu comece a se tornar realidade, Sim. sabe? Só que é muito difícil a gente viver assim, né? Ainda mais no mundo de imediação, de imediatismo que a gente vive, ainda mais no mundo de inseguranças mil que a gente tem. Enfim, eu acho que hoje em dia ainda, depois de tudo, tantas coisas que a gente já passou, né? Covid, guerra e blá blá blá, é muito complicado pra gente hoje, principalmente quem tem filho. Acho que quando você não tem filho, você só tem que se preocupar com você, né? E aí fica fácil de você fazer fácil, não que seja fácil, mas é mais fácil de você escolher as coisas porque você fala assim, eu dou conta de passar por isso, Sim. né? Se eu tiver que morar embaixo da ponte e comer pão velho, beleza, eu sei que vai ser por um tempo, eu dou conta de fazer isso. Quando você tem filho, eu acho que as coisas pesam um pouco mais, porque aí é a tua responsabilidade sobre outro ser humano de falar assim, mas eu vou expor meu filho a isso, sabe? E a gente tem, ainda mais a gente que é mãe, mãe solo, e acaba tendo que correr atrás de uma série de situações, de pensar em uma série de coisas em que a gente não tem muito com quem compartilhar, eu acho que a nossa preocupação é dobrada. E aí, na hora de você fazer escolha, tudo pesa mais. Porque aí você fala, uma coisa sou eu morar embaixo da ponte e comer pão seco. Outra coisa é eu submeter meu filho a morar embaixo da ponte comigo e comer pão seco, né? Que como mãe, um coração de mãe dessa realidade, que o Axis fala muito sobre o amor sendo um implante de extrator, né? Mas eu acredito em formas de amar. Eu acho que amor de verdade é aquele onde você respeita o outro. Eu acho que respeito é a base de tudo. É onde você respeita o outro e você permite o outro ser quem ele é, né? Porque aquele amor onde você condiciona quem a pessoa tem que ser ou o que ela precisa demonstrar para ela ser o seu amor, não é muito amor. Não que amor tem que ser incondicional, que meu ponto de vista não é esse, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas eu acho que isso realmente faz a gente repensar muitas questões, né? E aí você dá um passo pensando como que aquilo pode trazer benefício para você e para ele, isso pesa mais na hora de você escolher. Mas aí também é o passo que a gente sabe que se escolher, tudo vai começar a se movimentar para que aquilo que você escolheu comece a tornar realidade. Então é uma fé que a gente precisa ter, né? Não só na gente, porque a gente sabe que a gente dá conta, mas é uma fé que a gente precisa ter que precisa realmente estar muito conectado e falar assim, olha, eu acredito que isso vai dar certo. E aí fechar o olho e ir, né? Porque se você não fizer isso, realmente vai ser tudo mais difícil, você vai se tornar mais inflexível, e aí as coisas não vão, nem sempre vão chegar onde você quer chegar, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é importante da gente pesar, porque às vezes as pessoas ouvem a gente falando, né, só escolher ir, e acha que vai ser lindo e maravilhoso. Eu escolhi, agora vai ser sensacional, vai ser tranquilo. Não, cara, vão ter, e é importante a gente saber disso, vão ter os percalços, né? Sim. Nem você falou, poxa, se fosse a Vanessa antiga, eu ia estar despirocando agora, né? Porque são inúmeras coisas que a gente tem que pensar, tem que repensar, e a gente não está acostumado com isso, porque a gente fica muito tempo na zona de conforto, né? Sim. Lá no quentinho. E aí, quando você começa a falar assim, poxa, mas agora eu tenho que ligar a luz, eu tenho que ir lá na Sabesp pedir para ligar a água. Poxa, mas aí eu tenho que comprar, esse móvel não vai caber, eu vou ter que comprar um outro móvel, eu faço o que com esse agora, né? E, poxa, mas essa cortina não vai ficar boa lá, e agora? Lógico, eu estou falando de situações práticas da mudança, mas isso vale para inúmeras coisas, que nem você falou. Eu estava tão acostumada a morar num lugar que eu sabia de cor e salteado onde ficava a padaria, onde ficava a farmácia, onde ficava o açougue, como ir para a escola do Lourenço, né? Entre outras coisas. E aí você muda para um lugar que você fala assim, caraca, onde eu compro pão? Onde eu vou comprar remédio? Né? Mas e se eu der dor de barriga, onde é que tem um hospital aqui que eu não sei? Né? São coisas que é do dia a dia, que a gente não está acostumado a pensar e que você começa, nessa nova jornada, você tem que se recolocar, você tem que se repensar. Falar assim, não, calma, vamos respirar. Peraí, deixa eu olhar no Google, porque hoje, graças a Deus, a gente tem o Google, né? E antigamente, antigamente a gente não tinha nada disso. E uma vez, uma pessoa, eu já falei isso na outra live, né? Mas eu acho que essa é a melhor demonstração do quanto é desapegar. Antigamente, a gente não tinha nada disso, né? Os meus pais moravam de aluguel desde que eu me entendia por gente. Moravam porque há 10 a 11 anos não moram mais, né?
A gente conseguiu comprar um apartamento para eles e hoje eles moram no apartamento que é nosso. Mas há 11 anos eles já não moram mais em casa alugada. Mas a vida inteira eles moraram de aluguel. Meu pai mora em São Paulo desde que ele tinha 16 anos. Meu pai vai fazer 80 anos ano que vem. Então, ou seja, a maior parte da vida dele ele morou em aluguel. E uma vez eu não lembro quem que virou para ele, não sei se foi um primo meu, eu não lembro quem que falou assim para ele, mas eu tenho medo de morar de aluguel, porque isso eu não dá conta de pagar, né? E ele virou e falou assim, se eu pensasse como você, eu não tinha nem saído da minha casa, né? Porque meu pai veio para São Paulo com 16 anos trabalhar aqui. E ele não tinha uma rede de apoio. Ele tinha um tio ou outro conhecido aqui, que ele veio e ficou na casa desse tio, mas logo ele arrumou serviço e foi viver por conta própria. Com 16 anos, ele não tinha nem maioridade, né? Se ele precisasse de algo para assinar por ele, que nem ele precisou, ele tinha um tio que era padrinho dele aqui, que era o tio Antônio, que morava aqui, que foi e assinou para ele algumas coisas, mas assim, não tinha muito esse negócio da segurança, isso não existia para ele, sabe? E meu pai viveu anos, assim, super bem, meu pai é uma pessoa que ele sempre se jogou, e eu falo assim, cara, meu pai tinha muita confiança, e ele realmente é um homem de muita fé, né? Ele tinha muita confiança, porque ele saía de um serviço, não sabia se ele ia arrumar outro, quando ele ia arrumar outro. Mas ele arrumava. E às vezes ele tinha 3, 4 pessoas pedindo para trabalhar, para ele trabalhar. E ele falava assim, eu não quero nenhum desses agora. Eu vou pensar aqui onde que eu vou trabalhar primeiro, porque nenhum desses aqui, nenhuma dessas propostas são boas. E ele ficava, era tipo assim, de boa, se tivesse o que comer bem, se não tivesse o que comer, bem. Mas graças a Deus nunca faltou, sabe? E essa confiança que antes não tinha Google, antes não tinha seguro-desemprego, antes não tinha licença maternidade, antes não tinha nada disso. Na época do meu pai, não tinha nada disso. Foi ter depois de muitos anos pra cá, né? E aí você via, mesmo assim, ele era uma pessoa confiante. Ele falou assim, vamos ver agora o que eu vou fazer da vida. Eu não tô muito afim de ficar nesses trampos aqui, não. Vou ver o que eu vou fazer. E isso hoje, mesmo com toda essa rede que a gente tem de apoio, que tem o Google, que tem esses seguros todos, que tem auxílio, né? Vários tipos de auxílio. A gente ainda assim se vê se perguntando, cara, mas será? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Sabe? E são coisas que eu penso assim, quanto mais segurança a gente tem, mais é difícil a gente dar o passo, né? Mais é difícil a gente falar que não, eu vou fazer, vou me jogar. A mesma coisa que você falou, estava no emprego há muitos anos, tipo, para mim era o conforto. E aí, como você já tem muitas seguranças ali, entre aspas, porque emprego nunca é segurança, né? O dono pode escolher te mandar embora a qualquer momento, independente de quem ele seja. A gente fica colocando isso na balança realmente, mesmo sabendo que isso não é para sempre, né? E como que eu posso lidar com isso? Eu vejo umas coisas assim. Outro dia minha irmã estava falando assim, você não quer um endereço de um aplicativo? Ele é de graça. Eu falei, aplicativo para quê? É tipo um localizador. Eu falei, tá, mas para que eu quero um localizador? Para você saber onde que o Caio tá, onde ele foi, se realmente ele tá no lugar que ele falou, tal. E eu falei assim, cara, não quero. Mas como assim você não quer? Eu falei, não, cara, porque é muito controle. Eu já sou louca e paranoica sem ter nada disso. Imagina se eu tiver. É muito controle que a gente quer ter das situações que não tem controle. Não. Você concorda? Como é que eu vou controlar onde meu filho está? Mas aí eu percebo que ele não está onde ele falou. Ok, mas eu tenho que confiar nele em algum momento. Eu tenho que confiar no todo, no universo, nas coisas que eu creio, né? Eu rezo tanto para anjo da guarda, principalmente para anjo da guarda dele, para os guardiões dele, para os mentores dele. E aí quer dizer que se eu faço um negócio desse é porque eu não estou acreditando em nada. Exato. Se eu estou querendo controlar isso, é porque então para que você reza? Então para que você tem sua fé? Então você não tem fé, sabe? E aí eu falei assim, mano, agradeço, mas não vai rolar, porque se eu fizer um negócio desse, eu já sou extremamente controladora. Porque mãe tende a ser controladora, né? Hoje eu entendo muito da minha mãe. Esse dispositivo, no dia que a criança sai, o dispositivo entra, entendeu? A criança saindo e o dispositivo do controle entrando. É automático, cara. É automático. Ou não, eu acho que esse controle ele tem muito a ver com a proteção, né? Porque a gente não quer que nada aconteça. Só que o nada acontecer... Mesmo sabendo que a gente não controla porra nenhuma, né? Mesmo sabendo que eles vão ter que passar pelo processo deles, eles vão ter que ter o caminho deles, eles vão ter que... Porque eles também têm uma
uma evolução nesse planeta. E a gente não pode interferir, porque se a gente interfere, o ser humaninho vai ter que voltar aqui outra vez a Não, e passar por tudo isso. a gente retarda todo um processo, né? Que não é para ser E de retardado. escolha. Porque eles também escolheram, né? Eles escolheram ser nossos filhos, eles escolheram vir nessa família. Eles também têm um caminho a seguir, a trilhar, para ter o amadurecimento deles também. E aí a gente escolher por eles acaba que tira, né? Essa autonomia deles poderem seguir o caminho deles. E aí, nessas horas, eu lembro muito, quando eu tô assim, muito controladora, me dá alguns, né? Acontece algumas coisas para mostrar assim, opa, só um pouco, linda. Isso não é da sua conta. Isso não tá no seu controle. E É, tá tudo bem, né? E tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Porra, não tá no meu controle, ok. E tem coisas que eu prefiro que não esteja mesmo. Outro dia alguém falou assim pra mim, seu filho vai cursar o quê na faculdade? Eu falei, o Caio tá querendo muito fazer jornalismo, né? Aí a pessoa falou assim, não, jornalismo, não, isso aí não dá dinheiro. Fala pra ele fazer tal coisa. Fala pra ele fazer tal coisa. Eu falei, cara, eu sou só mãe, sabe? Eu tô aqui só para apoiar o que ele escolher. Quem sou eu para escolher por ele, né? Eu posso orientar? Posso. Eu posso falar assim, filho, olha, eu acho que por aqui vai ser mais fácil. Mas de verdade, quem vai escolher é ele. é ele, né? O que que eu tenho, o que que eu Simples posso fazer assim. mediante isso? Gente, nós hoje, com a nossa experiência que a gente tem, a nossa maturidade, a gente sabe que existem momentos da nossa vida que é o que a gente gosta e o que faz a gente feliz, que é o que dá a liga no negócio. Porque muitas Sim, vezes a gente passa anos amargurado num trabalho ou fazendo algo que a gente não tem interesse ou não gosta, sabe? O quanto isso traz problemas físicos, doenças, coisas tão terríveis, sabe? E a gente às vezes nem percebe, a gente tá frustrando eles, que nem o meu tão pequeno, 7 anos, e às vezes eu frustro ele, às vezes, com algumas coisas. Eu fico pensando, cara, eu não quero que lá na frente, quando ele tiver um trabalho frustrado, tudo bem ganhar bem, mas e cara, e não é só isso, sabe? Hoje em dia é importante ter dinheiro, óbvio. Infelizmente, a gente sabe que o dinheiro ele é importante porque tá tudo bem caro. Então, assim, se você pudesse respaldar e tudo, se você puder ter uma reserva e tudo, é muito importante. Porém, não é só isso, cara, né? E aí a gente cai na bendita da zona de conforto, de novo. Porque sim, se você tá num emprego de merda, que você não é feliz, mas que você tá ali só contraindo um monte de doença, ficando ruim, mas, cara, te rende lá, vamos colocar o valor que eu considero bom, te rende lá os seus 20 mil reais por mês. Mas você tá lá, ficando doente. Será que. capenga. Hã? Capenga, né? Você tá lá, mas você tá lá capenga, Será que esse porque, dinheiro todo que querendo você ou está não, ganhando, você não vai é, investir lá no futuro com um monte de remédio e coisas para resolver problemas que você poderia ter evitado? Não sei, sim, sabe? Assim, é lógico, cada um põe na balança o que é mais interessante. Só que quando sim, você olha para o todo, você fala assim, cara, podia ter evitado uma infinidade de coisas, uma infinidade de remédios, uma infinidade de doenças, se eu tivesse feito escolhas que fossem tão boas quanto, porém que me trouxessem mais felicidade, né? Porque às vezes sim, você vai só para um lado, que às vezes é o financeiro, que tem aquele olhar da ambição, né, da ganância. Então, infelizmente, tem pessoas que têm mais, tem gente que tem de menos, né? É importante sim, ter na medida, porque é importante você também se motivar e correr atrás daquilo que você quer, porém, né? sim, Sem deixar de saber que você tem que ter tempo para o seu lazer, que você tem que ter tempo para sua família, que você tem que ter tempo para coisas importantes, porque o trabalho ele é sim. importante, muito, porque ele é o que te traz o sustento. Porém, ele não pode ser a única coisa da sua vida. O E que vai adiantar? precisa. E eu acho que, além disso, Van, o trabalho, ele precisa ser algo que brilhe os seus olhos, sabe? Sim, O, bom dia para o pessoal que está entrando. O trabalho, ele não pode ser uma exemplo. mera função, né? Sou isso. Qual é a sua profissão? Minha profissão é essa. E eu faço isso o resto da vida porque vai me garantir uma vida mais estável. A gente não pode pensar só nisso, porque aí é onde está o erro, né? A gente tem que pensar que aquilo, por mais que não dê, porque eu tenho uma máxima comigo, que eu acredito assim, se o que você está fazendo te proporciona alegria, te proporciona satisfação,
você não precisa se preocupar com dinheiro. Ele vai Vai ser automático aqui na sua vida. Ele Ele vai vir. Então, o que eu preciso saber para eu ganhar dinheiro, né? Antes de mais nada, eu preciso saber do que eu gosto. O que eu gosto de fazer? Né? Onde que eu tenho satisfação? Onde que eu me sinto realizado? Às vezes, fazendo cartão de visita. Cara, mas você era engenheiro, fazia não sei o que, agora você faz cartão de visita? Mas é disso que eu gosto. Mas você era gerente de uma multinacional, agora você está fazendo pão de mel? Mas é o que eu gosto. E eu conheço inúmeras pessoas que fizeram essa escolha e que estão muito bem, obrigada, sabe? Tem inclusive uma moça que trabalhou comigo, na época que eu trabalhava na Vídeo Norte, isso já tem pelo menos 20 anos ou mais. Ela era uma das minhas gerentes, a Patrícia. E ela já era gerente. Quando eu entrei, ela já era gerente. Depois eu me tornei gerente, aí ela mudou de loja e tal. Eu saí da Vídeo Norte, ela ficou lá ainda mais um tempo. Aí ela saiu de lá, ela foi trabalhar como secretária de um escritório de advocacia bem grande de São Paulo, num dos lugares referência, tal, não sei o quê. Ela tinha um ótimo salário. Só que aí ela começou a desenvolver um monte de doença e ela começou a perceber que não era aquilo que enchia os olhos dela. Sim. Um belo dia nas férias, ela recebeu um convite para participar de um curso de culinária para fazer ovos de Páscoa, pão de mel, essas coisas. E ela falou assim, eu vou lá ver como é que é, né? Tô sem fazer nada mesmo, vou ver como é. E ela foi. E aí, cara, ela achou maravilhoso, começou a fazer ovos de Páscoa, pães de mel para fora. E aí ela foi fazendo outros cursos de bolo, de bolo para vender, de confeitaria. Ela foi fazendo vários cursos. Chegou um belo dia que ela já estava cansada de gastar com remédio e tal, beber, que ela falou assim, chegou pro patrão dela e falou assim, o senhor pode me mandar embora? Ele falou assim, mas por que você quer ser demitida, né? Não tá bom aqui, aumente seu salário. Ela falou, mas não é por dinheiro. É porque eu decidi trabalhar com coisas que eu gosto. E trabalhar aqui não é uma coisa que me satisfaz. E aí ele falou assim, você vai fazer o quê? Ela falou assim, eu vou trabalhar com o que eu gosto, que é confeitaria. E o cara riu, né? Ele falou assim, tá. Então você vai agora trabalhar com confeitaria. Você descobriu que a sua satisfação é fazer pão de mel e ovo de Páscoa. Ele falou, tá bom, mas a hora que você quiser voltar, eu tô disponível, tá? Você pode me ligar que eu te recontrato. Ela falou, tá bom, mas não vai precisar. E, cara, a vida dela deu uma virada, assim, de 360 graus. Ela morava aqui no fundo da casa da mãe dela, ela comprou uma casa no interior de São Paulo, onde ela tinha algumas pessoas da família que moravam. Ela foi morar no interior. Ela já estava vivendo só de fazer bolo, só, como se fosse pouca coisa, né? Mas ela já estava vivendo de confeitaria e panificação. Ela foi morar no interior de São Paulo, comprou uma casa linda, enorme. O marido dela, ela pediu as contas do serviço que ele estava aqui também, arrumou um serviço que ele aqui ele levava tipo 2 horas para chegar no trabalho. Lá, ele atravessa a rua, ele está no trabalho dele, né? Eles têm qualidade de vida. Ela ficou muito melhor de todos os problemas de saúde que ela tinha. Ela começou a investir mais nisso, então hoje ela faz várias coisas para fora. Ela já tem uma clientela enorme lá. E ainda tem a clientela dela daqui, de São Paulo. Recentemente, ela fez a cirurgia bariátrica porque ela estava com sobrepeso. Ela já perdeu 71 quilos e ela redescobriu a qualidade de vida. A vida dela é outra, sabe? Hoje ela consegue pensar nas coisas que ela quer fazer para ela, que antes ela não podia pensar. E aí, se você for pensar, né, você vai falar assim, ela esperou ter um patamar de ganho para ela poder pedir as contas. Não, cara. Ela só pensou na saúde dela mesmo. Ela estava ganhando dinheiro? Não. No começo, quem é que ganha dinheiro no início? Né? A gente até chegar no patamar que a gente gostaria, o que a gente quer, leva um tempo. Não dá para achar também que você vai trocar de profissão hoje para amanhã e, eu vou começar ganhando horrores. Não, cara, não vai. Só que você começa a pensar no quanto que eu tô ganhando em não ter que gastar com dinheiro e com tratamento, por exemplo. No caso dela foi isso. Né? Ela se viu deixando de gastar com um monte de remédio, deixando de gastar com uma série de planos de saúde, um monte de outras coisas. E ela começou a juntar esse dinheiro e ela comprou a casinha dela lá no interior, que
casinha, modo de dizer, obviamente, mas foi viver outra vida. E olha o quão grandioso foi o movimento que ela fez. Sim. Né? O que um pedido de demissão proporcionou para a vida dela? Ela E ela não saiu, teve medo? Claro que tem. e ela saiu total da zona de conforto dela, né? Isso é que Total, é total. admirável. E assim, eu não tô falando isso só porque eu fiz isso recentemente, não, mas eu tô aqui justamente para falar que eu sempre fui uma pessoa muito resistente às mudanças. Sempre Somos fui. duas. Sempre fui. Eu falava, cara, pra que eu vou mudar o que tá funcionando? Então, assim, cara, não é esse o pensamento que a gente tem que ter. E essa é a dica para a semana. Se existem pequenas coisas, pequenas movimentações que podem ser feitas essa semana, façam, né? Porque são essas pequenas movimentações que giram a engrenagem e as coisas começam a mudar. Porque às vezes a gente acha que o nosso melhor momento, o jeito correto de viver é assim. Só que e se for de ponta cabeça, qual é o problema? Né? Essa é uma limitação. A gente acha que tem forma e estrutura para tudo, mas não tem, Sim. cara. Não tem. A gente tá aí, ó. A gente pode ser tudo que a gente quiser, a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Eu passei por um treinamento que durou um mês, né, para entrar na empresa que eu vou começar a trabalhar. E, cara, é muito louco, porque fazia anos que eu não passava por nenhum processo de especialização. E é muito legal, sabe? Você se reciclar, né? E ouvir de pessoas que estudaram sobre aquele assunto, coisas legais e tal. E para você ter uma ideia, né? Eu nunca fui uma pessoa que confiei muito no meu potencial. Só que depois que todas essas coisas aconteceram na minha vida, eu comecei a fazer um balanço. E eu comecei a perceber que o universo estava me dando a chance de mostrar o meu valor. Por quê? Porque às vezes nós estamos na nossa zona de conforto e nós não estamos sendo valorizados. E quando a gente começa a perceber que existem situações na nossa vida que estão mostrando o nosso real valor, a gente fala, cara, por isso que eu não estou mais nessa situação, por isso que o universo fez a movimentação, né? Foi conduzindo da melhor forma. E eu falo assim, hoje eu me sinto muito valorizada porque eu tenho alguém do meu lado que me mostra diariamente pontos muito positivos sobre a minha personalidade, sobre a minha forma de conduzir algumas coisas, óbvio, né? A gente sempre sabe que tem coisas para melhorar, né? Porque nós estamos nesse processo. Mas hoje eu sinto o meu valor, eu me olho no espelho e me vejo de uma maneira diferente, muito melhor do que eu me olhava há tempos atrás, porque passei por coisas de muita desvalorização, né? E também foi uma zona de conforto, e depois a gente pode até falar sobre isso, principalmente por hoje ser Dia dos Namorados. E quando você começa a se sentir valorizada, tudo muda. Eu tirei 10 na prova do meu treinamento. E assim, coisas que eu nunca imaginei, porque eu sempre duvidei do meu potencial. Eu falava, cara, eu não vou conseguir. Sabe, eu sempre tive essas limitações de tipo, isso não é pra mim, eu não vou conseguir, não sei por que eu tô insistindo nisso. Sempre me sabotando, sabe? Me auto-sabotando. Porque, cara, a gente tem essa ideia que as pessoas fazem que a gente tenha e a gente compra essas bosta de ideia totalmente distorcida de quem realmente somos. Isso é tão caótico, gente, tão caótico. Às vezes você está no emprego que você tem aquela sensação de que você pode ser trocado a qualquer momento. Isso é tão tóxico, isso é tão terrível. E você... Eu acho que aí você tocou num ponto, Van, que serve de reflexão para todo mundo, né? Uhum. Até onde a gente se conhece. Porque quando a gente realmente sabe quem a gente não vai aceitar qualquer pessoa do nosso lado. Porque se Sim. a pessoa já não é uma pessoa que te valoriza, você já fala, ih, sai fora, porque não é essa pessoa. Se você souber exatamente quem você é, você conhece o seu potencial. Então você não vai ficar em qualquer emprego, porque não vai ser qualquer emprego que vai te suprir, você não vai deixar as pessoas fazerem o que elas querem com você, você vai demonstrar qual é o seu limite, você vai demonstrar quais são as suas condições. Então, eu acho que
óbvio, as mudanças elas existem para a gente se superar, né? Para a gente superar essas barreiras. Mas é muito importante isso que você está trazendo, porque traz uma clareza no sentido de que é muito importante a gente estar cercado de pessoas que também confiam no nosso potencial. Sim. E é muito importante a gente saber exatamente quem a gente é. Muito. Sabe? Autoconhecimento total. Muito. Ah, mas eu nunca vou saber exatamente quem eu sou. Não, a gente vive em constante mutação nesse mundo de 3D, né? Isso é óbvio. Mas se a gente sabe da nossa essência, né? Porque às vezes você pode não ser muito boa naquilo, mas você gosta de aprender. Então você fala assim, cara, eu vou superar, sabe por quê? Porque eu sei, eu gosto de aprender, eu sei que eu sou capaz, e a hora que eu aprender isso, eu vou dominar. Sim. Né? Você está cercado de pessoas que confiam em você, que gostam de você, ou que pelo menos te respeitam. Porque às vezes a gente vai dar passos e que as pessoas que estão próximas da gente, com medo da gente sofrer, também vai duvidar, vai falar assim, cara, eu acho melhor você não fazer isso agora. Porque tem medo que a gente sofra, né? E é um cuidado que as pessoas têm. Mas se elas nos respeitam, já é o suficiente. Olha, eu não concordo de você fazer isso agora. Mas se você está achando que é o melhor que você tem a fazer, então vai, eu vou ficar aqui rezando por você. E ok, né? Porque a pessoa não tem que concordar também. Sim, tem umas coisas que as pessoas falam, mas minha mãe não concordou, meu marido não concordou, meu filho não concordou. Cara, mas e você? O que você acha disso? Você acha que realmente vai ser contribuição para você? Se você acha, então vai, cara, é só ir. E os outros, eles não precisam concordar, eles só precisam te respeitar. Respeitar as suas vontades, respeitar as suas decisões. Olha, eu sei que não é que vocês concordam, mas ok, eu vou seguir mesmo assim. Porque meu coração tá falando que é por esse caminho que eu tenho que ir, pronto. E se eu não for, mais tarde eu vou me arrepender de que eu não fui, né? Então, eu acho que mais do que nunca a gente precisa prestar muita atenção em quem está à nossa volta, né? Até onde a gente se conhece, até onde a gente deseja aquilo, porque isso também é importante, né? Eu assisti um vídeo do... Como é que é o nome dele? Acho que é Pablo Marçal o nome dele. Que ele falava assim, tudo que... Quando você tem uma vontade no seu coração, você tem um foco. E você começa a receber críticas, você começa a receber perseguições. Ele falou assim, isso é o recadinho de Deus falando para você continuar. Sim. Ele falou, se você está no caminho, né, do seu foco, e você não está sendo perseguido, opa, tem alguma coisa que está errada aqui, né? Mas se você está sendo perseguido, ótimo. Isso é o recado de Deus falando assim, ó, eu quero que você vá mais rápido, tá? Então vai nesse caminho, mas vai mais rápido. Porque se você começa a se distrair com isso, você não vai. Então a gente tem que começar a entender os recadinhos de Deus. E eu achei isso tão maravilhoso, porque normalmente a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe alguma discriminação ou recebe alguma negativa referente ao que a gente está fazendo, a primeira coisa que a gente faz é parar. É automático, melhor né? parar. Você já recua na hora. Ai, acho que não é esse o caminho, né? Porque, olha, tanta gente reclamando, tanta gente falando que eu não ia, acho melhor eu não ir mesmo. Não, cara. Quanto mais tem gente falando do seu processo, que não vai dar certo, aí é que você tem que ir mesmo. Porque é um recado de Deus falando assim, cara, você está no caminho certo, só vai. Só vai, sabe? Meu amor, se todo mundo fosse escutar os conselhos alheios, ninguém casava, ninguém tinha filho. Porque o que você mais escuta quando você tá nesses processos é assim, pra que você vai fazer isso? Pra que você vai ter filho? Pra que vai casar? Por que tá tão solteira? Gente, pra que você vai ter filho? Ai, é isso a é um vida saco. inteira você ouvindo coisas negativas de coisas que são boas. Sim. Porque, gente, qual o problema de casar? Qual o problema de você viver com alguém que realmente faz sentido pra sua vida? Pra mim, eu acho maravilhoso. E qual o problema de você tentar e se não der certo, fazer tudo de novo? É isso que eu falo, gente. As pessoas têm um problema sério de pensar assim, ah, mas e se não der certo? Cara, se não der certo, não dê um beijo, vida que segue, entendeu? Ninguém conta com a parte se der certo. Todo mundo só fala, mas e se não der? Mas e se der? Não é? Gente, você vai ficar esperando aí o resto da vida que você não tentou. Gente, as pessoas fazem da gestação e de ter um filho um bicho de 7 cabeças que, cara, é difícil. Criar, educar, não é fácil. Porém, ser responsável por outro ser humano é um negócio louco. Mas, gente, não existe nada de impossível. Tudo é possível quando você tá com a criança ali. Cara, a única coisa que você sabe é que você vai fazer. Porque independente de estar certo ou errado a visão dos outros, você vai fazer.
Se Vai. tiver que alimentar, você vai alimentar. Nem que você dê arroz e feijão triturado na mamadeira para criança, que se você não sabe fazer nada, vai dar bom. Ela vai se alimentar de alguma coisa. Então, assim, As coisas cara, vão continuar, né? aí você escuta, não, porque não sei o quê, o mundo tá isso, o mundo tá aquilo. Então a gente vai finalizar a produção de gente no mundo porque tá difícil. Tipo isso. Gente, acabou a produção, tá? Ninguém mais tem filho, porque tá caótico. Ninguém mais Deu faz por nada. hoje. Chega pelos próximos 5 milênios e tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem. Não é assim, gente. Existem coisas incríveis em coisas que as pessoas consideram chatas. E cada um tem que estar ali vivendo aquilo que ela escolheu. E se fosse antes de Axis, eu não estaria falando isso aqui para vocês. Eu estaria comprando todos esses pontos de vista Todos os ridículos pontos de vista. que existem aí, que ficam pipocando aqui na nossa mente. E você fala, realmente, para que eu vou ter filho, não é mesmo? Para que eu vou investir? Dizem que até os 18 anos você pode investir de 480 mil a 3,6 milhões num filho, dependendo do seu poder aquisitivo. Então, assim, cara, se eu for parar para pensar nesse número, ninguém nunca vai ter filho. Porque você fala, 480 mil reais, pelo menos, eu não tenho nem isso, não tenho na casa. Aquelas pessoas, né, que falam assim, tem na casa, como é que eu vou investir É isso? tipo isso. É tipo isso. Então, Van, eu vou agradecendo aqui sua presença. Foi um papo maravilhoso. Começar a semana com você, com vocês todos, é sensacional. Nosso tempo está obrigada. acabando, já já o Instagram vai derrubar a Vai gente, derrubar porque a vai dar uma. chamada. É. Mas então, Mas quero deixar meu agradecimento de coração, desejar muita sorte nessa nova jornada para você, muita luz, muito obrigada. sucesso. E convidar o pessoal para a semana que vem, segunda-feira, às 7 da manhã, estaremos aqui para o start da semana. Semana que vem a gente tem a presença da Sandra Lima, que é cabeleireira e educadora profissional. E eu vejo vocês semana que vem. Um grande Amiga, beijo. só Até gratidão, mais. viu, por tudo. Tchau. Tchau.